a sua vida. Nós lemos o texto que nos revela que quando ele chega na cidade que tem o mesmo nome do seu filho, a Bíblia diz que ele não consegue sair daquela cidade. Por quê? Porque vem as lembranças de um filho no qual ele perdera. E a verdade é que quando vem a sua memória, o filho Arã que foi perdido, a Bíblia diz que Terá não consegue sair da cidade. Terá não consegue se desvencilhar do passado, daquilo que o prendia pela morte do seu filho. E cá para nós que somos pais, perder um filho, uma filha, um amigo, um ente querido, talvez pode mudar a rota da nossa vida, pode mudar a direção da nossa história. Quantas pessoas que perderam alguém no ano de 2023 e não conseguiram mais caminhar, não conseguiram mais sonhar, não conseguiram mais projetar e estão terminando 2023 depressivos, com crises de ansiedade e muitas vezes sem perspectiva de vida. Por quê? Porque muitos, quando perde alguém, vai culpar a Deus. Quantas pessoas talvez você não conhece, que diante de uma fatalidade, a primeira pessoa que ele vai culpar é Deus, dizendo por que Deus não curou, por que Deus não livrou, por que Deus não abriu a porta e deu ou escape ou livramento. A verdade é que Deus tem o controle de todas as coisas, e como foi dito para o irmão aqui que dava a saudação e dizia que nós nunca vamos conseguir compreender Deus, e isso é simples. O dia que você compreender Deus ou eu, Deus deixa de ser Deus, por glória, e Deus jamais deixará de ser Deus. É por isso que existem coisas que acontecem ou aconteceram na tua vida e até hoje você não entendeu por que é que aconteceu. Pense comigo na vida deste pai que tem 3 filhos, mas a Bíblia diz que a promessa não vai se cumprir sobre a vida de Terá. Por quê? Porque ele não vai conseguir caminhar, ele não vai conseguir sair da cidade de Arã. E o texto é categórico em dizer: e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu na cidade de Arã, porque ele não conseguiu sair da cidade. A verdade é clara. Durante muitos anos nós ouvimos pregadores tomar nos altares e dizer que quem tem promessa não morre. E quantas pessoas que nós conhecemos que tinham promessas e morreram com a promessa. Quantas pessoas que nós assistíamos e que tinham promessas e morreram com as promessas. Entenda que a culpa não está em Deus, a culpa está muitas vezes em nós que não entendemos o propósito de Deus, e diante dos embates da vida nós somos presos pelas situações da vida. Deus me tirou da cidade de Califórnia, lá perto da cidade de Apucarana, para ser boca de Deus para a tua vida e me dizer que existem promessas que podem se cumprir se você conseguir desvencilhar daquilo que vai sobrevir sobre a tua vida para tentar te machucar, para tentar te ferir, para tentar te decepcionar, para tentar te frustrar. Se você conseguir desvencilhar de tudo isso, a promessa não vai morrer, a promessa vai se cumprir e você não vai morrer na terra da perda, porque Arã, no seu original no hebraico, nada mais é do que terra de falecimento. É uma terra de perda, é uma terra de falecimento. Nós estamos terminando o ano de 2023 e os céus do Biega Cante o Reva está dizendo para mim e para você que não
que nós não podemos morrer na terra de falecimento. Existem promessas na nossa vida que nós precisamos lutar para que ela se cumpra. A Bíblia diz que morre Arã, só que Arã deixou 2 filhos, um por nome de Abrão e o outro Naor. Parece que eu vejo dentro de uma conjectura, para não ferir o texto e nem a exegese bíblica, que parece que Abrão diz: o meu pai até morreu, mas eu vou lutar para que a promessa se cumpra na minha vida. Oh meu Deus, parece que eu vejo Abraão dizendo: o meu pai partiu, mas ele tinha a promessa, e eu vou dar sequência para que a promessa se cumpra. É Jesus dizendo para alguém aqui: talvez você perdeu alguém que era de oração, que era de jejum, que era de preço, que era de leitura bíblica, e as promessas estavam sobre ele. No Mierga cante o Revasnai, mas o céu levantou você para que a promessa não morra. O céu levantou você para que a promessa não caia no esquecimento. O céu levantou você para que a promessa se torne realidade na tua vida. A promessa só vai morrer se você não conseguir se desvencilhar dos vales, das adversidades. Deus desce na terra, e quando Deus desce, ele visita Abrão. No Mieca é Deus descendo e dizendo: o seu pai morreu, Abrão, mas eu tenho uma promessa, e se você me obedecer, a promessa vai se cumprir. E a ordem de Deus é: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Sabe qual é o problema? Que existem pessoas que têm dificuldades de obedecer a voz de Deus. Tem gente que ouve o pai, tem gente que ouve a mãe, tem gente que ouve, tem marido que ouve a esposa, tem esposa que ouve o marido, e não tem nada errado nisso. Só que quando nós ouvimos os homens e não ouvimos Deus como primazia, como prioridade da nossa vida, a promessa pode morrer. E Abrão disse para Deus: eu estou aqui e eu vou me obedecer com glória. Ele abre mão da terra de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, uma terra onde está lá enterrado o seu irmão e agora está enterrado o seu pai. Mas ele vai dar um passo de fé em direção à terra prometida, a terra que manda leite e mel. É Deus dizendo para alguém aqui: pode ter alguém batido no Micalavaiaceia e parece que a promessa não cumpriu, só que o céu está ecoando e dizendo: a promessa vai se cumprir na tua vida. E se a promessa não se cumprir na tua vida, vai cumprir na vida dos teus filhos. E se não se cumpriu na vida dos teus filhos, vai cumprir na vida dos teus netos. Mas a promessa não vai morrer. Olebia na bacanjo, é minucia, camanagassuri me clama, vai otar, camando de calabaxéria. A promessa não vai morrer. Oh meu Deus, eu não sei se você está entendendo. O céu lhe fez uma promessa de se tornar um pregador, de se tornar um levita, um instrumentista, um ganhador de almas, e a promessa não vai morrer. Eu me lembro que em 1998, ainda em Belo Horizonte, com apenas 18 anos, o céu havia feito uma promessa e havia me dito que eu seria um grande pregador, mas eu tive que desvencilhar dos obstáculos, eu tive que vencer as minhas guerras, eu tive que vencer as minhas lutas para que a promessa se cumprisse.
Eu me lembro que o primeiro a se converter a Jesus na minha casa materna e paterna foi eu. E pensa na perseguição, Oriminacante, o Revinécia, Calamaia. Só que eu nunca abri mão de Jesus. Eu sou um ex-dançarino de The Boys of Dance, alguém que dançava hip hop, alguém que dançava underground, alguém que dançava forró, alguém que chegou um tempo que dava aula, mas o céu tinha uma promessa. O meu sonho era ser jogador de futebol ou narrador de futebol, mas o céu me alcançou, o céu me libertou, o céu me transformou. Amanacassume Calabaiaté, porque eu tinha um sonho, mas o sonho de Deus era maior do que o meu. Talvez você entrou aqui antes de terminar esse ano e você acha que os teus sonhos serão realizados primeiro do que os sonhos de Deus. Eu vim aqui ser boca de Deus para dizer para você: você pode até ver os teus sonhos se realizar, mas os sonhos de Deus são primazia, os sonhos de Deus são prioridade, e você precisa aprender na caminhada que os sonhos de Deus, que os projetos de Deus, que os ideais de Deus são prioridade na tua vida. Levante o Revinar a Súria, canto que Aminácia, e Deus não precisa nem de mim e nem de você. Eu vou falar, canto que Aminácia, não me erga. Se você amanhã virar as costas para Deus, Deus levanta alguém melhor do que eu e você, junto e misturado. Mas a obra de Deus não para, o reino de Deus não para. Quem está pregando para você é alguém que há 2 anos atrás fez ontem que eu sepultei um filho de 22 anos de idade, acometido de um câncer, no Bacante, o Revinácia, missionário, pregador da palavra, e o céu permitiu um câncer na tíbia, um câncer raro que só dá em adolescente jovem. Mas eu nunca vi aquele menino reclamar da vida, eu nunca vi aquele menino reclamar. Eu vi aquele menino falando de Jesus com câncer, meu pastor, no tamanho de uma manga tame, Camante o Revinácia, e ele falava de Jesus, ele pregava Jesus, Camante o Caminhar a Cega. Até um dia Jesus disse para mim: deles eu vou curar o Gabriel. Em nenhum momento só que Jesus usou aquele menino com maestria. Aonde nós passamos tem uma história do Gabriel. O Gabriel marcou vidas, o Gabriel marcou corações por meio do Evangelho. É Deus dizendo para algumas pessoas aqui: Deus se levantou para marcar vidas. Eu e a minha casa poderíamos estar lá na nossa casa depressivos, angustiados por uma perda, mas nós resolvemos continuar adorando o nome do Senhor e pregar o nome dele, porque o Gabriel não morreu, o Gabriel dorme no Senhor, e vai chegar um dia que nós o encontraremos em um corpo de glória. Talvez você entrou aqui e perdeu alguém que você tanto amava, clamando Revinácia, alguém que era referência para a tua vida. Eu me lembro que toda vez que eu ia pregar, ele não me chamava de pai, ele dizia chefe, Camando Caminância. Hoje é dia do Senhor dar lugar, meu chefe. Camante o Revinar a Súria, cante o Revasnai. Ele me inspirava a pregar. Camante o Caminância. Ele dizia: está tudo pronto para o Senhor dar lugar hoje. O céu vai te usar. Deus está dizendo para alguém aqui que este filho no qual você cuida, no qual você carrega, não é seu, é emprestado. O céu lhe emprestou para você cuidar, para você amar e principalmente ensinar ele o caminho da verdade, ensinar ele princípios da palavra, para quando ele crescer, ele não se afastar. E se afastar, ele vai lembrar do pai e da mãe que ele tinha, ele vai lembrar da mãe e do pai que ensinava o caminho que andava. Quando eu falo de Arã, quando eu falo de Terá, melhor dizendo, eu estou trazendo a minha história
entendeu o que aconteceu em 2023. Os ventos sobrevieram e você não entendeu. Gabriel partiu, e aonde eu ia pregar tinha alguém com câncer. Eu ia numa igreja pregar, e quando eu orava por revelação, eu entregava revelação para alguém que estava com câncer. E aonde eu ia pregar tinha alguém com câncer. E um dia eu fui orar e disse: Deus, o que o Senhor quer? Deremante o reminácia, porque onde eu chego para pregar tem alguém com câncer. O céu desceu e falou para mim: Denis, você viveu na pele, eu te dei estrutura, eu dei estrutura à sua esposa, eu dei estrutura aos seus filhos para passar pelo processo, e eu quero que você assista e ajude aqueles que estão lutando contra o câncer ou a família. Eu disse: Deus, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar alguém a lutar contra o câncer? Deus disse para mim: você tem uma palavra amiga, você tem uma vida de oração. É Deus dizendo para alguém aqui: você não precisa ter dinheiro para fazer a obra de Deus e ser canal para a vida de alguém. É só você se posicionar para que a promessa se cumpra. Glória a Deus. Abraão está dizendo, ainda Abraão está dizendo: a promessa que estava sobre o meu pai não vai morrer. Oxalá que os nossos filhos olhem para nós e digam: a promessa que meu pai recebeu não vai morrer. A promessa que está sobre o meu pai partiu, a minha mãe partiu, mas a promessa vai se cumprir. Oxalá que os nossos filhos digam: tudo que papai e mamãe pagou de preço, eu vou viver na presença de Jesus. Você acha que eu só perdi o Gabriel? Eu perdi o Gabriel dia 28 de dezembro de 2021. 3 meses depois eu perdi a minha mãe, sequela do Covid. Minha mãe venceu o Covid, 55 dias no hospital da Baleia em Belo Horizonte, mas quando voltou para casa não suportou a sequela do Covid e partiu. Passados alguns meses eu perdi o meu tio de um infarto fulminante, mas estavam na presença de Jesus. Agora no mês de agosto, eu e minha esposa, a rainha do meu lar, recebemos um telefonema e a minha sogra hospitalizada, e nós perdemos a nossa sogra, a minha sogra e mãe da minha esposa. A minha sogra ficava 4 dias de jejum pela minha vida, pelo meu ministério, para que Deus bradasse por meio da minha vida. Pilares importantes da minha história foram tirados desta terra, mas isso não foi motivo para eu ficar em casa, isso não se tornou motivo para eu não caminhar, isso não se tornou motivo para eu andar no espírito de autocomiseração. Coitadinho do apóstolo, coitadinho da bispa, coitadinho dos filhos. Não, irmão, existe um Deus do céu que sempre vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Deus vai cuidar de você. Eliminar cominacia. Eu me lembro que eu fui pregar na cidade de Sarandi e acabaram de pregar. A pastora presidente daquela igreja disse para mim: apóstolo, eu preciso que o senhor vá em casa orar pelo meu marido, ele não está bem, está enfermo. Quando eu cheguei lá, olhei naquele senhor, eu disse: esse homem está com câncer, Jesus, o que o senhor me trouxe aqui? Tem misericórdia. E quando eu cheguei lá, ele disse assim para mim: eu estou aqui porque eu não obedeci a Deus. Eita, e Deus me permitiu câncer para não me perder. Jesus dizia para mim: não vai pregar em tal lugar, e eu ia pregar. Jesus dizia: não vai cantar em tal lugar,
e eu ia cantar, Eminucia de Keminarasai, e eu comecei a chorar, e disse para ele: mas como o senhor sabe que Deus está tratando com o senhor? E ele disse para mim com os olhos cheios de águas, com os olhos lacrimejando, e dizendo: o céu falou para mim que vai me tratar aqui e vai me levar para os céus. É Deus dizendo para alguém: nós estamos nessa terra de passagem. Seja obediente ao seu pai, seja obediente à sua mãe, honra o teu pai, honra a tua mãe, honra os teus pastores, honra a sua liderança, para que você não pereça. Honre aqueles no qual Deus levantou para abençoar a tua vida. Nós vivemos em um tempo de ingratidão, de pessoas que são levantadas por Deus para ajudar alguém, e quando aquela pessoa está bem, ela não lembra, ela esquece, parece que dá amnésia. Camanduí, cante o revasnai, pessoas ingratas, do Miéria. E Deus está dizendo: seja grato pelos amigos que Deus te deu, seja grato pela esposa que Deus te deu, seja grato pelos filhos que Deus te deu, seja grato pela porta de emprego que Deus abriu, seja grato pelas perdas, seja grato pelas pessoas que Deus tirou da sua vida, que só lhe trazia dano, que só lhe trazia prejuízo, porque Deus vê o que você não vê, Deus escuta o que você não escuta. No Biega, o céu está dizendo para mim que tem gente aqui, Camante o Reminácia, que o céu vai tirar pessoas do seu convívio, porque não te acrescentam nada. Ao invés de fazer você andar para frente, faz você andar para trás. Só que o céu me trouxe aqui para me dizer: a promessa não morre, a promessa vai se cumprir. Você não vai morrer com essa promessa. Aleluia! Você não vai morrer com esta promessa. Deus não levantou você para morrer na terra de falecimento. Deus levantou você para você avançar. Eu me lembro, e termino a minha fala para orar por você. Eu me lembro que esse ano eu estava em São Paulo, em um grande conclave espiritual. E Deus tomou um apóstolo, um amigo meu, para dizer para mim: Deus, sou eu, o Senhor teu Deus. Gabriel não está morto, Gabriel está dormindo no Senhor. Gabriel está vivo dentro de você, e os céus vai lhe dar uma experiência com ele. E aí a minha mente bugou como humano. Eu pensei: como é que eu vou ter experiência com Gabriel? Porque se eu ver o Gabriel é espiritismo. Eu não tive tempo nem de acabar de pensar e fui arrebatado em um arrebatamento de espírito. O céu, eu fui levado ao céu, e quando eu cheguei ao céu, havia um anjo de branco, e por detrás dele a voz do Gabriel dizia para mim: Pai, foi necessário eu partir primeiro, porque a obra que Deus tinha comigo era até aqui, Enemia, Camandaçúria, mas a obra que Deus tem com o Senhor é maior do que a obra que Deus tinha comigo. Então o Senhor não pode parar, o Senhor não pode desistir. O anjo me tirou daquela localidade e me levou para uma aula onde só havia cancerígenos, e me deu um instituto de câncer. O anjo me tirou daquela localidade e me levou para uma outra ala onde só havia órfãos de pai e de mãe. E o céu dizia para mim: escreve o nome, porque eu estou lhe dando, estou lhe levantando para ser pai de filhos órfãos. O anjo saiu daquela ala e me levou para uma ala das nações. E quando ele me levou para uma ala das nações, ele me disse: alimente as nações. Eu disse: Senhor, e ele disse: é para você alimentar as nações. E a nação, em primeiro lugar, que eu quero que você alimente é Moçambique, na África. Camanuia, Sebe, Calamaia. Parecia, irmãos, que tinha 10 horas que eu estava lá no céu. E os irmãos, quando eu voltei do arrebatamento, eles disseram: não, você ficou lá uns 10 minutos. E parecia que eu estava lá umas 10 horas, porque o céu
é diferente da terra. Camante o reminar a súria cândio. Deus sarou a minha ferida. Eu falo da partida do meu filho, cândio revasnai, com o coração sarado, sem machucadura no coração. Tem pessoas que dizem para mim: como é que você fala de um filho que perdeu? Se você entrar no canal do YouTube, você vai ver ele pregando, e era um grande pregador, e não era porque era o meu filho. Ele temia a Deus, ele servia a Deus de verdade. E talvez você está aqui no Bieca Cândio Revasnai, enfrentando batalhas, e Deus está dizendo: eu tenho promessa para cumprir na tua vida. E é por isso que você enfrenta batalhas. Não desista, não pare, não olhe para as dificuldades, olhe para aquele que lhe fez a promessa, porque aquele que te fez a promessa não dorme, ele está trabalhando. Sai da tua terra. É Deus dizendo: sai do seu acomodismo. É Deus dizendo: sai da sua limitação. Para de achar que você é fraco, porque quando você entender o projeto de Deus, você vai entender quem é Deus na sua vida. Você vai entender a sua força. Você vai entender que dentro das suas limitações você é alguém forte. Muitas vezes você parece alguém frágil, clamando que me nasce. Nós ouvimos o testemunho do irmão dizendo o tanto de coisa que ele passou, e está vivo, irmão. Isso é promessa. Se não tivesse promessa, já tinha descido a sepultura. Só que quem tem promessa e consegue desvencilhar de tudo isso, vai viver o que Deus tem. Aplauda os céus bem forte.